Você sabia que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo? Mais de 300 bilhões de barris. Mas hoje vive um dos maiores colapsos econômicos e sociais da história recente. Hospital sem luz, milhões fugindo a pé pelas fronteiras. E no centro de tudo isso, o petróleo. O que aconteceu com a Venezuela Saudita? E qual o papel dos Estados Unidos nesse desastre? Essa não é uma história de um país que deu errado. É uma história de um país em guerra, mas sem tanques, mas sim com barris de petróleo. De um lado, a maior potência do mundo. Do outro, um regime em colapso. E esse colapso provocado pelo maior império do mundo. Mas possui aliados poderosos, como China e Rússia. Esse vídeo é sobre como o ouro negro virou uma arma da geopolítica. E por que a Venezuela virou um palco aí dessa nova Guerra Fria. No início, o petróleo era um sinônimo de esperança. Lá em 1922, acharam um poço de petróleo lá no Rio Orinoco, o Poço Barroso. Jorrou petróleo, uma espécie aí infinita de riqueza. Décadas depois, a Venezuela era um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. A estatal PDVSA, criada em 1976, era motivo de orgulho nacional. Mas o país ficou viciado no petróleo e esqueceu de tudo o resto. Só para você ter uma ideia, grande parte dos produtos encontrados no supermercado de Caracas vem do Brasil. Então, a agricultura, a indústria, a tecnologia, tudo foi deixado de lado. Mas calma, veio o Salvador. Mas calma, aparece um Salvador. Aquele que impõe a espada bolivariana. Veio Hugo Chávez. Com ele, a PDVSA criou um braço político do governo. Financiamento de programas sociais, aliados estrangeiros, mas sem reinvestir um centavo em infraestrutura e numa diversificação da economia. A gota d'água veio em 2022. Uma greve parou a indústria e Chávez teve que demitir 20 mil engenheiros e técnicos especializados. Substituiu cérebros por militares. Resultado, a empresa perdeu sua competência técnica e a produção começou a despencar. De 3,5 milhões de barris por dia, a produção caiu para 337 mil barris lá em 2020. Refinarias paradas, equipamentos obsoletos, derrames constantes e bilhões sumindo na corrupção. Mas isso, gente, era só o começo do colapso. Em 2015, o Império Estadunidense entrou no jogo e começou com inúmeras sanções à Venezuela. Começaram devagar e em 2019 impuseram um embargo total ao petróleo venezuelano. A Citgo, subsidiária da PDVSA nos Estados Unidos, foi tomada. Navios ficaram presos, contas congeladas, o país entrou em colapso, e culpa dos Estados Unidos. Mas algo inesperado aconteceu. As sanções não derrubaram Maduro. Fizeram o quê? O contrário. Uniram o regime e abriram espaço para a China e a Rússia entrarem de vez. A China, só para vocês terem uma ideia, emprestou 50 bilhões de dólares em troca de petróleo. A Rússia enviou armas, técnicos e, claro, apoio diplomático. Ó, se alguém mexer com você, pode deixar que eu resolvo. O petróleo que antes ia para o Texas, agora vai para Xangai, Nova Delhi. E os Estados Unidos ficaram de fora por escolha própria. As refinarias americanas feitas para o petróleo pesado da Venezuela ficaram o quê? Ociosas. Enquanto isso, a China ela comprava o mesmo petróleo via intermediários por preços em liquidação abaixo
do valor estabelecido pelo mercado. A política americana falhou em tudo. Não enfraqueceu o regime, não protegeu seus interesses energéticos e ainda perdeu espaço para os maiores rivais geopolíticos. Os Estados Unidos está bem, né? Tá bem. Começou bem o século XXI indo pro buraco. O colapso aí foi muito mais brutal. Mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país. Vieram para o Brasil, para a Colômbia, para os Estados Unidos, para o Chile. Os serviços públicos, gente, entraram em ruína por conta desse embargo. Não estava nem aí com a população venezuelana. Mas o regime de Maduro sobreviveu. E hoje depende completamente da China e da Rússia. Essas sanções, elas não são neutras. Elas criam alianças, redesenham o mapa de influência global. E nesse novo mapa, a Venezuela mudou de lado. O mais irônico, depois de tanto bloqueio, os Estados Unidos veio atrás. Vocês acreditam? Em 2020, com a guerra na Ucrânia, o preço do petróleo subindo, Washington aliviou temporariamente as sanções. Permitiu ainda, por exemplo, que a Chevron operasse na Venezuela. Tem até uma foto clássica aí do Maduro junto com o Biden. Cara, é tudo interesse econômico. Você tá vendo? Aí você fica aí, Maduro! Mas em 2024, voltaram a apertar, por conta aí do Trump, dizendo que Maduro não cumpriu o prometido nas eleições. Essa gangorra, gente, mostra o dilema estadunidense. Defender a democracia, mas tem que garantir o petróleo. No fim, fazem os dois e falham em ambos. O Ouro Negro virou uma armadilha diplomática. O que era para enfraquecer o regime acabou reforçando sua narrativa nacionalista. O que era uma crise local virou um campo de batalha entre potências globais. O petróleo da Venezuela, que possui as maiores jazidas do mundo, agora alimenta Pequim e fortalece Moscou. E os Estados Unidos continuam tentando controlar uma maré que já virou. E a pergunta é: quem será o próximo país a cair nesse novo grande jogo estadunidense? Se você quer entender como petróleo, poder e política se misturam, se inscreva no canal, desce o dedão no like e comente sempre com educação. As sanções dos Estados Unidos tá batendo a porta do Brasil, cara, tá ali do lado, ó, Venezuela. Será que chegará ao nosso país de uma forma muito mais intensa do que nós estamos tendo aí? Taxação de 50% por conta do ex-presidente? Coloque aí nos comentários, desce dando um like, se inscreva no canal, um canal de educação.